Olá pessoal, boa noite. Calma aí, ainda não tá entrando. Não tá aparecendo. Vamos. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou o Dr. Lu e quem está comigo hoje para fazer essa live é a doutora Mayara. Boa noite, eu sou a doutora Mayara. Bom, essa é a minha primeira live, então eu tô um pouquinho nervosa. A gente vai fazer um bate-papo bem legal agora. Sim, nós vamos falar para muita gente da primeira experiência, no caso, que é uma avaliação. É quando você vai ao dentista pela primeira vez e vai fazer uma avaliação. Doutor, vamos só checar. Tá todo mundo ouvindo? O áudio tá bom? A gente tá com o pessoal do Instagram e do Facebook. Como Sim, que com as tá? duas câmeras. Esse aqui eu quero. Esse aqui é o Facebook e esse é o Instagram. Isso. Ok, Muito muito bem. bem. Vamos lá então. Como eu estava dizendo, a gente vai falar sobre a primeira avaliação, a importância da primeira avaliação. Mas, antes de falar sobre a avaliação ou tratar do assunto de hoje, eu quero fazer um comentário do coronavírus. Essa situação absurda que todos nós vivemos, esse aumento desse surto do Covid-19. Aqui na nossa clínica, nós vamos infelizmente interromper as atividades a partir de segunda-feira, né? E por 14 dias nós vamos acompanhar para ver a evolução dessa situação. Acompanhamos muito preocupados, né? Preocupados com a saúde, não somente dos pacientes, mas também da nossa equipe de colaboradores, e por isso tomamos essa decisão de interromper as atividades na próxima segunda-feira. Vamos acompanhar de perto, vamos ver a evolução dessa situação e logo logo teremos mais novidades e comunicaremos a todos. Muito bem. Voltando um pouquinho ao assunto da live. É, Quem aqui se lembra quando foi a última vez que foi ao dentista, fez um tratamento, um check-up, viu como que tá a saúde oral? Eu sei, a gente ouve muito. O dentista, os clientes falam, ninguém acorda feliz indo no dentista. Tem muita gente que tem medo, inclusive. Nós entendemos muito bem isso. Aqui a gente procura fazer um tratamento humanizado. É, Tem um tratamento individualizado, na verdade. Antes de sentar na cadeira e passar a avaliar e mexer na sua boca, conversamos com o paciente. a gente, antes mesmo de sentar na sala clínica, a gente gosta muito de sentar no escritório. É a primeira coisa. Então, a gente senta no escritório, conversa um pouco com o paciente, a gente gosta de entender um pouco, conhecer melhor. Então, dessa forma, a gente consegue entender melhor quais são os seus desejos, os seus anseios, os seus medos e até mesmo os seus sonhos. Isso mesmo. Com isso, a gente tem por objetivo tornar essa experiência a mais agradável possível. Bom, como era feito isso? Desde sempre, né, até muito pouco tempo atrás, a ferramenta que nós dentistas tínhamos para fazer essa avaliação era isso aqui. O famoso espelhinho de dentista. Todos devem conhecer, né? Pois bem, como tudo evoluiu, a parte tecnológica da odontologia realmente se impõe de uma forma muito imperativa hoje. E hoje nós temos câmeras intraoral de alta definição, com foco automático e aumento de 60 vezes. O paciente consegue acompanhar em tempo real o que o dentista está examinando. Ele consegue, através de uma tela, ou de um computador, ou de uma televisão, acompanhar as imagens que o dentista está visualizando. A câmera em questão que o Dr. Lu citou é essa daqui. Então, ela é uma câmera muito pequena. A gente consegue chegar muito próximo do dente, mesmo nos dentes do fundo. Então, a gente consegue fotografar e capturar uma imagem muito boa. Bem, temos alguns exemplos aqui no caso de imagens que podem ser mostradas ao paciente no simples exame clínico. Ou seja, esse exame, no caso, vai permitir informações para que se faça um diagnóstico preciso. Desse diagnóstico preciso, a gente consegue fazer um bom planejamento e do bom planejamento temos um bom tratamento. Isso é uma consequência. Então tudo parte do princípio que temos que ter uma boa avaliação, um bom diagnóstico. Essa é a questão. E essa câmera, no caso, essa câmera digital, nos permite e nos ajuda nessa função. Como a câmera aumenta 60 vezes a imagem,
Muitas vezes ela captura imagens que o nosso olho nu não percebe tão nitidamente. Eu vou mostrar aqui um exemplo de um paciente. No exame clínico a gente viu um pequeno buraco no dente do paciente, uma pequena cavidade. Mas quando a gente chegou perto com a câmera, nós percebemos essa situação. Aqui para o pessoal do Facebook e mostrando aqui para o pessoal do Instagram. Quando a gente vê, a princípio parece uma cavidade, um buraco muito pequeno no dente. Quando a gente começou a tratar esse dente, a gente abriu para limpar, nós percebemos que a realidade desse dente, na verdade, era outra. Olha como que estava por dentro. Estava praticamente oco. Foi por pouco que não atingiu o canal desse dente. E por fora, a gente via um simples buraquinho, que talvez no exame clínico convencional passasse despercebido. Além disso, com essa câmera, a gente consegue verificar a questão do tártaro do paciente, explicar, mostrar para o paciente. Olha, essa aqui é uma situação. Entre os dentes está escuro, tem uma camada amarelada. Tudo isso é uma camada de tártaro. Um detalhe é que no dia a dia, no caso, não tem essa imagem estática, parada como temos agora, né? E também nesse aumento tão grande. Então nem sempre é fácil visualizar e tornar-se ciente de que há um problema na sua boca, sim, com essa presença de tártaro. O tártaro tem várias consequências, além de inflamação na gengiva, pode cair bactérias que estão atuando, que se localizam ou moram nesse tártaro e caem na corrente sanguínea, podendo afetar vários órgãos, entre eles o coração, né? Sim, essa câmera a gente consegue detectar muitas coisas, mas a gente não vê somente coisas negativas, coisas ruins. Nesse caso, por exemplo, o paciente ele era fumante, então a gente via a quantidade de manchas devido à nicotina. Ele parou de fumar e ele retornou novamente. Quando ele retornou, a qualidade do periodonto, da gengiva, voltou muito melhor. Então a gente conseguiu mostrar isso para o paciente também. Muito bem. Nessa primeira avaliação, muitas vezes tiramos algumas radiografias também, que vão ajudar nesse diagnóstico, né, na precisão desse diagnóstico. Como eu disse, um bom diagnóstico, a importância de um bom diagnóstico para permitir fazer um bom planejamento. Pois bem, as radiografias hoje também evoluíram. Os recursos digitais estão presentes em várias áreas da odontologia e hoje na radiografia também. A radiografia hoje é um sensor, né? Não temos mais o filme radiográfico. E esse sensor, no caso, uma vez que fez essa tomada radiográfica, é quase que imediato aparecer essa imagem na tela do computador, a qual ele está ligado. Então, o resultado é imediato, né? A rapidez e permitir trabalhar essa imagem mais claro, mais escuro, colocar mais contraste ou menos contraste, o que antigamente era no processo químico. Hoje, com muita rapidez, nós temos resultados muito excelentes, né? Com uma qualidade muito superior, né? E a rapidez com que é feito isso. Mas, falando ainda da primeira consulta, além das radiografias digitais que nós tiramos aqui, temos ainda radiografias panorâmicas que podemos solicitar. E um outro recurso muito preciso é a tomografia. O exame tomográfico, quando necessário, também solicitamos também uma tomografia para casos de implantes, de lesão periapical, trinca em raízes, né? Precisar detalhes que na radiografia comum não nos permite ver. Isso aqui é uma imagem de um exame tomográfico, mas principalmente esses cortes que tem aqui, que todos parecem imagens muito parecidas umas com a outra, mas são cortes de uma mesma região. Ou seja, de uma radiografia que nós tínhamos anteriormente apenas uma imagem, ele pode me apresentar cortes mostrando 10 imagens. E é lógico, quanto mais imagens eu tenho, maiores informações e mais preciso é o meu diagnóstico e a minha decisão. Vocês podem se perguntar, fala, doutor, poxa, eu tenho que realmente, é necessário fazer esse exame? A gente gosta de fazer uma comparação. Por exemplo, se eu vou no médico, eu falo, ai doutor, eu tô com dificuldade de respirar. Somente me avaliando, ele não vai conseguir me dar um diagnóstico. Então, ele vai me solicitar alguns exames
para então conseguir me dar um diagnóstico mais preciso. Na odontologia, não é muito diferente. Então, a gente tem aqui esse modelo. A gente sempre avalia o paciente como um todo. O nosso paciente, ele não é somente uma boca. A gente não avalia somente os dentes. A gente avalia o estado da saúde do paciente. Mas, por que pedir alguns exames complementares? Aqui na avaliação, o que a gente consegue visualizar? A gente tem esse modelo. Então, no exame clínico, por mais que tenha câmera, tudo, a gente consegue visualizar o quê? Somente os dentes. Essa parte fica para fora, a gente chama de coroa do dente. Nesse modelo, a gente consegue visualizar bem. Embaixo da gengiva tem o osso e ainda mais tem a raiz do dente. É o que sustenta o seu dente na boca. Então, se a gente for fazer um planejamento, certamente vai ter um investimento do nosso cliente. Então, a gente gosta de pedir um exame para ter um planejamento, um diagnóstico bem elaborado. De forma que, se for bem elaborado, o paciente ele vai ter uma longevidade desse tratamento. Então, por isso é importante os exames. A gente, complementando o que a doutora falou, muita gente estranha quando um dentista pede um hemograma, né? Um hemograma com o exame de sangue. O hemograma, que é um exame muito solicitado aqui, ou também o coagulograma para casos de cirurgias. Tem que pensar o indivíduo, a pessoa como um todo. O hemograma muitas vezes traz informações que a gente não está visualizando, que é a parte interna do seu organismo que está falando. E aí a importância de pedir outros tipos de exames, como o hemograma também, né? Realmente, o que a doutora falou no caso, que a doutora Mayara falou agora também, do diagnóstico preciso, isso pode trazer economia de dinheiro também. Porque um tratamento preciso vai economizar. Porque se por um diagnóstico mal feito, um planejamento errado, pode ser que sejam sugeridos tratamentos inadequados ou que você não precisa daquele tratamento. Mas você tem que ter informações para decidir. Então, também, no caso, pode trazer economia quando você faz uma boa avaliação. Muito bem. Aqui na nossa clínica nós temos vários especialistas, né? Assim como na área médica, a odontologia também hoje altamente especializada, onde profissionais fazem a sua especialidade. O campo de conhecimento hoje da odontologia é muito vasto, né? É muito difícil que o mesmo profissional, no caso, consiga abraçar todas as especialidades, fazer com excelência tudo. Então, assim como na área médica, que é mais fácil de entender, se seu filho precisar de um óculos, você não vai procurar o dermatologista ou um cirurgião plástico, vai procurar um oftalmologista, né? E assim como outras especialidades. Na odontologia também, temos várias especialidades e cada profissional atuando na sua área da melhor forma e de forma excelente. Então, é isso que nós tínhamos para falar hoje. Bom, espero que vocês tenham gostado. Nath, tem algumas perguntas? Então, resumindo, estamos atentos a essa situação do coronavírus, que, né, isso é um dia a dia nosso, a mídia bombardeando com informações, mas tenho certeza que os consultórios odontológicos estão preparados, né, com a biossegurança, que é uma preocupação sempre, né? Temos processos de esterilização pela autoclave, é uma situação altamente confiável, né? Recomendado pela vigilância sanitária, e agora com reforços de outras medidas, como tomada de temperatura na entrada do paciente, a ação do álcool gel de forma intensa em todos os ambientes, e assim a gente vai tentando conviver com essa situação e torcendo, com fé em Deus, que esse surto não se alastre da forma como os outros países aconteceram com outros países, com tantas mortes. Pois bem, então espero vê-los aqui. Tem algumas perguntas. Quando é necessário tomografia? Tá. E a outra pergunta é da Nayara. Dá para fazer um implante com panorâmica? Muito bem.
respondendo um pouco as perguntas. O exame de radiografia é uma imagem de 2 dimensões. Quando a gente vai fazer um implante, a gente precisa saber exatamente a largura, o comprimento, a espessura que a gente tem para então poder selecionar o implante mais adequado. Então, aqui na clínica, a gente não faz implante sem a tomografia, porque ele é um exame muito preciso. Então, com isso, a gente consegue fazer um planejamento melhor para então fazer o implante. Sim, complementando o que a doutora disse agora, se temos um recurso confiável, por que não utilizá-los? Né? Essa é a questão. Se não temos um recurso, né, infelizmente é com aquela ferramenta que nós vamos trabalhar. Mas hoje essa ferramenta, no caso a tomografia, o exame tomográfico, ele é acessível a todos, não é um exame caro, né? Ele é mais caro que uma radiografia convencional, sim, mas não é um exame que impossibilita de ser feito, é acessível, confiável e não tem por que não utilizá-lo. É essa a questão. Tem algumas pessoas mandando oi, tem a Eliana Oliveira no Facebook, a Ione, tudo bem? Muito bem. Bom, com isso a gente vai encerrando a nossa live, mas se por acaso ficou alguma dúvida, tem alguma questão que vocês querem perguntar, pode mandar por inbox, a gente vai fazer questão de respondê-los. Muito bem, obrigado pela presença de todos, espero que nós tenhamos tirado algumas dúvidas e alguns medos, né? Porque dentista é dentista sempre, mas enfim, cada vez mais a gente tem visto que esses medos, esses anseios têm diminuído com o tempo e com essa nova geração. Eu tenho uma observação. Eu sei que tem muita gente que tem medo de dentista, mas fiquem tranquilos. Principalmente as pessoas que têm medo, a gente recomenda que façam um retorno periódico, de pelo menos de 6 em 6 meses. O que acontece? Eu entendo esse medo. Eu, por exemplo, eu morro de medo de fazer exame de sangue. Podem perguntar pro Igor, meu marido. No dia anterior eu começo a sofrer. Eu fico com muito medo. Eu sei que tem gente que é muito parecido com dentista. Então, quando a gente fica muito tempo sem ir ao dentista, o que acontece? Acumula muita coisa. Então, às vezes o paciente fica 3, 5 anos sem ir ao dentista, sem nenhum tratamento. E quando volta, o que acontece? Tem muita coisa para fazer. Então, acaba sendo um tratamento extenso. Tem um investimento tanto financeiro quanto de tempo. Então, o que a gente faz? Sempre que a gente finaliza o tratamento, vai dar alta para o paciente, a gente trabalha muito a prevenção. Então, se o paciente volta daqui 6 meses, não necessariamente ele tenha que fazer algum procedimento. Mas, se por acaso tiver alguma coisa, provavelmente vai estar muito no início. Se tiver uma limpeza para fazer, provavelmente vai ser uma manutenção. Então, para você que tem medo de dentista, a gente recomenda, venha de 6 em 6 meses. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Pode. A dúvida é de uma dentista, ela falou que gostaria de saber o que ela pode fazer para tranquilizar o paciente que tem medo de ir na primeira consulta. Olha, você quer falar? Não, pode falar. Fiquem muito tranquilos. Na primeira consulta, a gente vai sentar, a gente vai conversar, vai fazer a avaliação, vai tirar as fotos. Nesse primeiro momento, não vai ter nenhum procedimento. É muito importante que vocês tirem todas as suas dúvidas. E o mais importante, tem que se sentir seguro com o profissional que vocês escolherem. Se tiver qualquer dúvida, liga, pergunta, marca uma nova consulta para conversar. Nós temos o maior prazer de sentar, conversar e explicar todo o tratamento para vocês. Isso mesmo. A relação de confiança acima de tudo. É o que a gente tem visto aqui. Mais alguma dúvida? Então, muito bem. Pessoal, mais uma vez, obrigado pela presença, pelo prestígio aí de todos que compareceram nessa live. E estamos prontos aqui na clínica, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram, para tirar qualquer dúvida que vocês queiram posteriormente, ou se vocês lembraram. Tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, uma alegria muito grande, fazer uma live e ver tanta gente conhecida, amigos, é sempre uma satisfação. Muito obrigado a todos
E tenha uma boa noite, pessoal. E um grande abraço, serenidade nesse momento. Grande abraço. Tchau, obrigado. Obrigada.